ela tem um projeto muito especial que se chama Global Club, e ela vai contextualizar vocês, mas o principal motivo da Esther estar conosco é justamente para a gente falar sobre a questão da liderança consciente, que é um dos temas que ela trabalha. E Esther, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada por contribuir conosco, obrigada por dedicar esse tempinho para nós. E a palavra está tua. Obrigada, Brenda, pelo convite. Me honra muito estar aqui com todos vocês. Já a Brenda me tinha falado de todos vós e já estava muito curiosa também de os conhecer pessoalmente, apesar de ser através da sala virtual, mas esta é precisamente a vantagem de trabalharmos com a tecnologia que nos permite estar próximos. E fiquei muito emocionada quando falaste desse tema da inteligência emocional, porque é algo que eu trabalho já há algum tempo, mas agora com toda esta questão que uma abordagem que eu trabalho agora, que é a liderança consciente, vejo também que os temas se tocam e obviamente que podem ser trabalhados de inúmeras formas, com inúmeras ferramentas e na minha experiência acho que todas elas vão se encontrando, ok? E que, acima de tudo, é uma questão de cada um de vocês, e pelo menos essa é a experiência que eu tenho, encontre qual é a ferramenta que mais se adapta ao seu estilo, à sua personalidade, à sua forma de ver as coisas, porque tudo isso faz parte da nossa evolução e liderança consciente é acerca disso, da nossa tomada de consciência, do nosso crescimento e da nossa evolução. Como é que nós fazemos isso? Precisamente com aquilo que vocês estão a fazer agora, com formação, com investindo em vocês próprios e colocando isto na prática, porque de nada serve vocês estarem agora a ouvir, mas não experimentar e fazer algo prático. E hoje também, Brenda, se me permites, eu trazia algumas ferramentas, coisas práticas que podemos ou que podem implementar e simplesmente experimentar a ver o que sucede. Eu trabalho com certeza. muito... Sim, o que eu propunha era eu partilhar um pouco esta experiência do meu trabalho com estas ferramentas no meu dia a dia, no trabalho que eu desenvolvo, e depois também deixava o espaço aberto também para algumas pessoas falar. Só eu dizer que normalmente nas organizações, quando nós temos situações laborais de trabalho, onde temos algo que acontece e sentimos que nos impacta muito, e com isto quero dizer, quando algo, se calhar nós apresentamos alguma resistência ou não concordamos e surge a questão emocional de lutar contra isso, de resistir. E eu digo também, há uma coisa que nós temos que tomar em conta, que também pode ser igualmente perigoso, que é alinhar e concordar. Por quê? Porque eu tenho uma abordagem de polaridade. Nós podemos estar em um modo único de alinhados e concordar com uma outra situação, ou com uma ideia, ou com o que for, como também rapidamente podemos passar para o extremo oposto, que é não concordar e resistir a alguma situação. Tudo aquilo, na minha experiência, quando estamos em polos, seja ele muito positivo ou seja ele muito negativo, nos limita. E era isso que eu queria transmitir para vocês hoje, que a liderança consciente vai um passo mais além, no sentido de, na zona onde nós exploramos a nossa potencialidade, é na zona do não julgamento. Só que isso é preciso também trabalhar e com ferramentas. Porque quando eu estou a alinhar ou concordar com alguma coisa, ou estou a resistir e a não concordar com outra, eu estou em julgamento, seja positivo ou seja negativo. Ou eu acho que é certo, ou acho que é errado, ou acho que está bem, ou acho que está mal. E na medida em que eu polarizo, e isto já entramos um pouco mais de energia, imaginem a imagem de um ímã que tem os dois polos, e a riqueza, digamos assim, a zona de potencialidade é na zona onde o campo magnético acontece, que não é num extremo nem no outro, é no todo, ok? Quando eu estou em julgamento, eu me estou a limitar. Eu estou como por um filtro que não me deixa ver mais além do que essa situação me está a trazer. Então, aqui é onde nós começamos a introduzir uma das ferramentas, que eu trabalho com as ferramentas de Access Consciousness, que é uma metodologia também internacional, depois se quiserem podem pesquisar na internet, e uma das ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia é
o interessante ponto de vista. E essa é para vocês apontarem. É uma das ferramentas mais poderosas que existe e é simplesmente onde nós consideramos que algo que despoleta alguma emoção é porque nós lhe estamos a atribuir algum significado. E então é aí quando nós começamos a conversar e a falar sobre esta frase, que é uma espécie de comando que ajuda a dissipar um pouco esta carga emotiva que nós lhe damos a esse evento que está a acontecer e que, por darle precisamente essa significância, está a atingir as nossas emoções e poder ficarmos tristes ou mal-humorados ou muito contentes. E não quero dizer com isto que não vamos estar contentes e que não vamos ver as coisas com alegria. Simplesmente é ver as coisas desde um ponto de vista onde conseguimos abraçar e aceitar as coisas em modo de permissão. Eu não sei, eu tenho aqui um PowerPoint, um curso que eu tenho que são 5 ferramentas, onde o ponto de vista, interessante ponto de vista é uma das ferramentas e eu gostava de partilhar convosco, se me permitem. Só a título de exemplo. Pronto, a ferramenta número 4 que utilizo neste curso chama-se apenas um interessante ponto de vista. Conseguem ver? Sim? Ok, temos aqui algumas premissas, que é, primeiro consiste em que tu permites que cada ponto de vista, seja teu ou de outra pessoa, seja apenas um ponto de vista, ok? Temos que ter consciência de que cada ser humano tem a seu próprio filtro, a sua própria forma de ver as coisas e que não necessariamente a forma em que outros veem as situações quer dizer que essa seja a realidade, ok? A realidade é aquilo que cada um de nós constrói com o seu próprio ponto de vista. E é precisamente aqui onde começamos a entrar em uma forma onde nós, se queremos mudar a realidade que nós estamos a ver atualmente, a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar o nosso ponto de vista. Okay? E se trata, acima de tudo, de entrar em um modo de permissão. E o que quer dizer modo de permissão? É baixar toda esta carga emotiva ou de julgamento que nós colocamos na situação que se está a apresentar na nossa vida, seja profissional ou seja pessoal, porque isto acontece em todas as nossas dimensões, e quanto mais treino, mais fácil se faz transpor isto para a parte profissional, portanto também nós praticamos no dia a dia com a nossa família, com os nossos amigos em ambientes que não sejam profissional, porque é muito mais fácil treinar quando estamos cá fora do trabalho. Okay? Espera aí que me está a entrar aqui mensagens. Ok. E esta terceira premissa é isto que eu estava a falar há pouco, que é o teu ponto de vista é quem cria a tua realidade e não é, como a maior parte das pessoas pensa, que é a realidade é quem está a criar o nosso ponto de vista. Ou seja, nós não nos moldamos por aquilo que está a acontecer é resultado daquilo que tu já aceitaste como um ponto de vista. Faz sentido até aqui? Está tudo bem? Pronto, vou continuar. Eu só te fazer uma pergunta. Tu disseste que ali na questão do entrar no modo de permissão, quando a gente fala baixar julgamento, na questão da linguagem corporal, a gente consegue validar isso, inclusive nos ombros, né? Tu percebe? Completamente. Sim, senhor. Acho que tem a ver com aliás, é bom até ativar a nossa percepção, que é outra das ferramentas que nós utilizamos, que é precisamente através disso que a Brenda está a falar, a questão da linguagem não verbal, daquilo que tu sentes, porque às vezes tu podes estar a perceber informação e não sabes bem de onde vem, mas é uma coisa que tu sabes que está ali, ok? Então, essa é outra forma também de estarmos atentos a estes sinais que nos dizem olha, aqui há algum julgamento que me está a impossibilitar de ver mais além. Aliás, como diz aqui, apenas um interessante ponto de vista é uma maneira de escolher, e eu falo muito de escolha porque é aquilo que nos dá oportunidade e possibilidades, é a nossa capacidade de escolher, mudar o teu ponto de vista de julgamento, que é o estado de limitação, para o estado de permissão, que é onde tu abres possibilidades.
E esta é uma das coisas que eu considero mais difíceis de fazer, porque estamos tão habituados a julgar tudo, absolutamente tudo que nos acontece, a limitar-nos em avançar com algum projeto, em avançar com uma decisão, porque estamos com medo daquilo que vão julgar as outras pessoas. E o pior é o auto-julgamento, é aquilo que nós nos limitamos a nós próprios. Eu digo, como costumo dizer, e já a Brenda sabe que eu digo muito isto, e acho que as piores pessoas conosco próprios somos nós próprios. O auto-julgamento é do pior que podemos fazer contra nós próprios. Eu queria partilhar um exemplo. Eu vivi um tempo na Inglaterra, em Londres, há uns anos atrás, e obviamente, para aqueles que não sabem, eu nasci na Venezuela. E quando eu cheguei à Inglaterra, a primeira coisa que fiz foi juntar-me a um grupo de pessoas latino-americanas, portanto, pessoas com as quais eu me identificava um pouco e conversávamos e partilhávamos. E eu tinha uma amiga muito próxima que era colombiana e eu me dava muito bem com ela, pensávamos um pouco mais dentro da mesma linha. As duas começamos na mesma altura a procurar emprego lá. E juntamente haviam outras pessoas de vários países latinos e nós começamos a sentir uma grande diferença entre o avanço dela e o meu nas entrevistas de emprego e tudo isso relativamente aos outros colegas que também faziam parte do grupo. E hoje em dia, claro que naquela altura eu não me apercebi disto, isto já é depois de todas estas formações e toda esta experiência de vida, mas me apercebi que a diferença entre nós avançarmos ou não tinha a ver com o ponto de vista do latino. Para eles, o ponto de vista era, e eu via muito, portanto, a Brenda falou da linguagem não verbal, mas também falamos da linguagem verbal, de que forma as pessoas falam. E aqui temos um exemplo clássico que é, aqui somos vistos como pessoas de segunda categoria, nunca iremos conseguir um trabalho em condições. Okay? O que é que tu vias como a realidade que eles criavam? Eles andavam sempre em trabalhos mal pagos, onde as capacidades deles e os talentos eram completamente desaproveitados. Okay? E nós, precisamente por estarmos dentro desse grupo, quase que estávamos a ir nessa onda. E então também estávamos em trabalhos onde não nos sentíamos que estávamos a dar a nossa maior capacidade e nosso maior talento. Okay? E começamos a pensar e buscar soluções diferentes, até porque energeticamente parece que não tínhamos muitas coisas em comum e nós começamos a separar e a ver coisas de uma maneira diferente. E o meu ponto de vista foi, na altura, que oportunidades poderia haver para uma pessoa que fale espanhol e português num mercado onde a maioria dos nativos só fala uma língua. E eu só tive consciência disso quando uma pessoa de uma agência de trabalho me diz, olha, Esther, mas você nasceu na Venezuela e fala espanhol, você tem nacionalidade portuguesa, porque é metade português e fala português. Você está em Londres, aqui os ingleses são preguiçosos para falar outras línguas, eles só falam inglês, por que você não procura tantas multinacionais que há aqui? Por que você não procura um trabalho onde consiga consciência? Porque sempre estive a concorrer em funções e enviava currículos para empresas que procuravam só pessoas inglesas e claro, eu sempre ficava para trás e achava estranho e pronto, e era muito difícil, até que alguém me falou, mas por que tu não utilizas outras coisas que tu também tens e que se calhar poderiam ser interessantes para o mercado profissional? E não tinha noção disso, então foi aí quando comecei a ver de que maneira o meu ponto de vista alterava a minha realidade. E foi assim que começou a alterar. Que oportunidades? E utilizar a pergunta também ajuda muito a abrir possibilidades. Porque quando concluímos algo, limitamos as nossas opções. E mal comecei a pensar desta maneira, surgiu uma oportunidade numa multinacional que na altura trabalhavam com a marca de vinho do Porto, Sandeman, e procuravam uma pessoa que falasse português para gerir a marca dos vinhos. E foi direto, foi daquelas entrevistas que uma pessoa faz e já sabes que te vão contratar porque tu sentes na linguagem não verbal feliz, a pessoa estava feliz de ter encontrado alguém que falasse português e que tivesse a disponibilidade e a abertura que eu tinha para começar imediatamente. Portanto, comecei logo imediatamente e aquilo que foi necessário foi simplesmente mudar o ponto de vista. A maneira mais fácil de mudar qualquer situação é mudar o teu ponto de vista em torno da situação, e isto tem muito a ver com inteligência emocional. A carga, o significado que nós colocamos nas situações é aquilo que cria toda a realidade.
da situação. E quando tu mudas o teu ponto de vista, a situação em torno de ti literalmente muda para corresponder ao teu novo ponto de vista. E isto parece algo muito simples, parece que é tão fácil que é difícil de acontecer, mas funciona literalmente. Quando tu mudas o teu ponto de vista, quando tu tens uma situação, eu não sei se vocês estão a abordar situações difíceis, com pessoas difíceis, que têm personalidades difíceis. Eu há pouco tempo fui chamada para fazer uma formação dentro de uma empresa que as instruções da administração eram: Esther, temos ali um funcionário que é uma pessoa difícil. E eu achei isso, olha, é mais um julgamento. Quanto mais lhe digam a essa pessoa que é uma pessoa difícil, mais estão a corroborar e a reforçar essa situação. E eu cheguei à sessão completamente sem nenhum julgamento, sem me deixar influenciar por aquilo que as pessoas me tinham dito. Comecei a conversar com a pessoa, comecei a fazer o meu trabalho de coaching, comecei a explorar o potencial dessa pessoa, as competências e tudo isso. Depois do processo todo, dos 3 meses, a empresa nem conseguia acreditar que existia aquela pessoa atrapada dentro dessa personalidade que eles criaram à volta dela. E encontraram que a pessoa era divertida, só que ela se fechava, porque tinha todo esse julgamento em cima dela também. E ninguém lhe tinha dado a oportunidade de ser ela própria. E às vezes dentro das organizações nós esquecemos de deixar esse espaço de não julgamento a essas pessoas que são os nossos colaboradores, que são os nossos colegas, para que eles possam sentir que podem ser eles próprios sem medo a ser julgados. E nós próprios também trabalhar a questão, porque a nós também nos julgam. E atenção, aí é quando mais inteligência emocional temos que utilizar e não fazer aquilo que imediatamente fazemos, que é levantar uma barreira de proteção, que é uma parede, porque quando eu faço muito analogia, estão a ver aqueles filmes antigos dos cavalheiros que tinham aqueles fatos de ferro. Imaginem que quando fazemos isso é como se vestíssemos um fato desses de aço e alguém tira uma pedra. O que é que faz o fato? Faz é um ruído estrondoso que não se aguenta. Agora, imaginem o que era fazer ao contrário, era despir todo esse fato e fazer, e aqui é uma coisa mais de entrar numa fase mais de energia, que é, imaginem, nós somos seres infinitos, imaginem o que era nós sermos só espaço. E é como se expandíssemos o nosso ser por todo o espaço que existe. Qualquer coisa que nos atire, se nós somos espaço, o que é que acontece? Traspassa, não nos atinge. E isso requer treino, requer ter esta consciência e ter este conhecimento desta inteligência emocional para poder perceber que se calhar essa pessoa que está a tirar essas pedras e esses julgamentos ou essas críticas, se eu consigo expandir a minha energia e expandir-me completamente, não me vai atingir. Agora, quando eu me fecho, para além de eu me estar a limitar as minhas possibilidades e a minha capacidade de poder fazer mais, o que faço é atrair mais aquilo que me estão a projetar. E lembre-se sempre que o que as pessoas dizem, ou criticam, ou fazem, são projeções delas, ou de coisas, ou de ideias que elas compraram de outros. Porque ninguém os define. Nós somos seres infinitos e nós somos os que temos o poder de criar aquilo conforme aquilo que nós sentimos e nós pensamos. E isso é muito importante ter presente nas organizações hoje em dia. E que às vezes nós nos esquecemos, e sobretudo os líderes também se esquecem disso. Se vocês estão a cargo de equipas ou têm algum cargo de liderança, sejam vocês os primeiros em passar essa mensagem às vossas equipas. Porque nós somos o exemplo, eu costumo dizer que os líderes têm esta responsabilidade de tornar-se um exemplo da mudança que querem ver no mundo. Portanto, esse exemplo, essa mudança que vocês querem ver dentro da vossa organização, tem que começar por vocês. E tem que começar por, primeiro, eliminar o auto-julgamento, que é aquilo que nós fazemos conosco próprios, porque na medida em que nós trabalhamos isso em nós começamos a estar em estado de permissão para que as outras pessoas que nos rodeiem sintam como é agradável estar perto da nossa presença. E eu faço um exemplo muito, muito fácil. Não é agradável estar ao lado de crianças quando são pequenas. Por quê? Porque elas não têm julgamento. E o bom, essa sensação de estar ali, porque nós não sentimos que elas não nos estão a julgar. Elas não têm esses filtros ainda. Então, sejamos um pouco, ir buscar essa criança que está em nós e não julgar e ver as coisas como campo de potencialidade pura.
ok? E é isso que eu hoje queria passar convosco. Eu não sei se querem agora colocar algumas questões, Brenda, tu também, porque acho que essa questão do ponto de vista é uma ferramenta que podemos utilizar muito. E só para terminar, vou dar umas dicas de como utilizar esta ferramenta que faz parte do meu curso, que é a escolha faz parte sempre da liderança consciente e é escolher funcionar, acima de tudo começar a escolher funcionar a partir do apenas um interessante ponto de vista. Quando tu consideras que tudo é apenas um interessante ponto de vista, tu sais da zona de polaridade de julgar que tu estás a concordar com algo ou a não concordar ou a resistir a alguma coisa. Porque tu escolhes que tudo é apenas um ponto de vista. Para cada ponto de vista, seja ele positivo ou negativo, deves dizer e deves verbalizar, porque isto é uma questão que vai trabalhando também a nível neurolinguístico, interessante ponto de vista que eu tenha esse ponto de vista. Ou pode ser interessante ponto de vista e eu tenho um interessante ponto de vista, porque nós também temos esse interessante ponto de vista. E quando estamos com outra pessoa, dizemos que a tal pessoa tem um ponto de vista. Aliás, eu brinco muito porque as pessoas que conhecem que eu utilizo esta ferramenta, quando alguém me diz uma coisa, dizem, interessante. E dizem, já estás tu outra vez com os teus interessantes. Pois, eu não me oponho nem resisto, simplesmente é interessante, é neutro, ok? Damos possibilidade. Aguarda um momento, é o seguinte passo, portanto, aguarda um momento para sentir a energia, o que é que se está a passar, né? Permite-te sentir o que está a acontecer à tua volta e vê como esse ponto de vista muda. Porque tu vais sentir, isso é um comando tão poderoso que altera completamente a situação. E se ainda não alterou, voltas a repetir, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, ou que tu tenhas esse ponto de vista. Aguarda mais um momento e voltas a dizer, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E isto parece que não, mas neurologicamente isto vai fazendo também toda a mudança energética do ponto de vista. E o que faz isto é que a carga positiva ou negativa que tem o julgamento começa a dissipar. E quando dissipa, crias espaço. E crias espaço para deixar a outra pessoa ser e para tu também começares a ser. Não, é verdade. É tão poderoso isso, Esther. E aí eu fiz várias anotações. E eu queria começar fazendo uma pergunta que é... Lembra, pessoal, que a gente falou sobre a ferramenta daquele ciclo da causa da emoção, do diálogo interno, da emoção, do comportamento e do resultado? O que a Esther propôs, e Esther, a gente nem combinou isso, por isso que eu gosto, a gente sempre fecha. Eu trouxe para eles, que para mim é uma grande dificuldade, trabalhar a questão do diálogo interno, né? Porque me dá aquela sensação que é o mais subjetivo de todos e o mais difícil de poder, na prática, poder fazer essa programação. E quando a gente coloca essa questão do ponto de vista, a gente está mudando o diálogo interno, né? O quanto é bacana esse exemplo que tu trouxe para a gente não desmerecer a pessoa que está do nosso lado, não ignorar aquilo que está sendo dito, porque não é essa a intenção, mas de identificar que sim, temos pontos de vista diferentes e aí a gente tem que entender o propósito pelo qual estamos juntos aqui, né? Ou o objetivo daquela situação. Claro. Enfim, para trabalhar melhor. Mas isso, te ouvindo falar, chega a sair um peso, assim, porque a gente julga muito, né? E essa armadura... E literalmente se sente um peso. Ai, muito legal, muito obrigada. Gente, contribuições, perguntas, agora o microfone é de vocês. Eu tinha uma pergunta. Algum de vocês tem algum caso onde tinha sentido esse peso literalmente no corpo, aqui, nos ombros? Sim, muitas vezes. Aí alguém na sessão de Andrigo que quer falar. Grazi, a gente tem que habilitar o microfone de vocês para a gente poder ouvir vocês. Pode falar. Agora? Certo? Tudo bem. Enfim, a situação que eu vou trazer é quando eu preciso escutar... Não se ouve quase nada. Você pode aproximar mais? É que eles estão com o computador distante. Ok. Diz. Melhor assim, está? Sim. Bom, é muito legal falar contigo.
A situação que eu quero trazer é numa reunião, por exemplo, onde eu trabalho sou analista de sistemas e trabalho como um analista de negócios, analisando e fazendo levantamento de requisitos para software e soluções de processos. E quando eu já tenho uma solução pronta, é um pré-julgamento, né, para aqueles diferentes problemas da empresa, eu fiquei me imaginando usando a técnica, né, que é apenas um ponto de vista, né? A pessoa está explicando assim, eu preciso de um software que faça cotações, orçamentos de venda, por exemplo. Não, ok, eu já tenho isso. Você vai usar isso e aquilo e vai dar certo. Eu disse, não, Rodrigo, não é isso que eu estou te pedindo, é outra coisa. O que eu estou te pedindo, é, ele explica de novo, exatamente o que eu expliquei, mas com outras palavras. E aí eu fiquei imaginando como poderia ter sido diferente a reunião se eu tivesse usado a tua sugestão, que é considerar que é apenas um ponto de vista. Né? Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas geralmente focam naquilo que é imediato, né, na minha área. Eu preciso apenas que saia o e-mail com o orçamento. Mas antes disso, eu preciso ter dados de cliente, dados de preço, dados de produto, e não tem a ideia do todo, que envolve apenas aquele e-mail. E aí, quando eu começo a explicar o tamanho do trabalho que precisa ter para só mandar aquele e-mail, as pessoas murcham, né? Ficam cansadas, assim, né? E talvez se eu tivesse usado, que era apenas a técnica, apenas um ponto de vista diferente, se eu começasse já mostrando para ele, ó, tá aqui, essa é a tela. Esse é o orçamento. Aí eu mostrasse ele em branco. Mas um orçamento sem o nome do cliente? Pois é, o que a gente precisa então? Um cadastro de clientes, ok. Mas não tem o produto. Isso, então precisa do produto. E não tem o preço. Isso, e não tem a condição de pagamento. Então, se eu considerasse que é apenas um ponto de vista dele, que o que é interessante para ele é o resultado final, sim, ok. Mas como eu já tenho esse raciocínio formado por outras soluções que eu já provi... Tinhas um ponto de vista. Isso. É o meu ponto de vista já mais complexo que o dele para essa situação. E talvez se eu analisasse o ponto de vista dele, a realidade dele, eu iria entender que ele já fez também todo o raciocínio e entende que vai demorar muito e ele precisa de solução para amanhã. Então, por isso que ele não quer todo aquele esforço de trabalho e sim só um e-mail pronto. Essa era a contribuição à situação real que eu vivi há 2 semanas. E, se me permites, Rodrigo, antes de mais, te agradeço a partilha dessa situação. E a maior mudança que eu vi estando a falar isso comigo é que criaste espaço. No momento em que tu disseste, eu podia fazer isto, eu não sei o quê, eu senti os teus ombros a descer e a principal coisa que tu fizeste ao contemplar a pergunta foi abrir espaço. E quando tu próprio te abriste o espaço, tu tiveste uma percepção mais abrangente de outras soluções que tu podias ter implementado porque estavas em estado de permissão. Então vejam só o poder de apenas tomar consciência de que algo é simplesmente um ponto de vista, principalmente o nosso ponto de vista, que foi o que Rodrigo se percebeu, que era o ponto de vista que ele estava a limitá-lo, não lhe permitia ver outras coisas que estavam ali a acontecer. E no momento em que ele menciona isto, ele próprio ao falar comigo, eu senti que ele parece que abriu mais espaço, e quando abres espaço,
as ideias vêm ter conosco, as possibilidades, alguém diz alguma coisa que nos faz pensar em outra. Por exemplo, esta ideia de pôr uma tela em branco e que o cliente próprio vai dizendo as coisas e vai fazendo as perguntas, achei fantástica. Ou seja, permitam-se vocês próprios, acima de tudo, desligar-se deste ponto de vista que tanto nos limita. E só mencionar essa frase é poderosa, porque ela em si trabalha a nível neurológico e a nível energético. E quando tu relaxas, o teu corpo relaxa, a pessoa que está frente a ti se vai sentir atraída naturalmente para ti, porque há qualquer coisa que lhe faz sentir confortável. É aquilo que eu disse, porque quando estamos na presença de uma criança estamos confortáveis, porque sabemos que não nos está a julgar, e o ser humano funciona assim. Se eu começo por não me julgar a mim própria, eu abro espaço também para que as outras pessoas se sintam confortáveis comigo. Por isso, obrigada por essa contribuição, Andrea. É verdade. Mais alguma? Eu queria te perguntar, Esther, às vezes até assim, te ouvindo falar, já veio várias coisas na minha cabeça, né? Essa questão que tu disseste, que entrar no modo permissão é o lado oposto de limitação. Mas no momento em que você falou, e olha como isso é energético, no momento em que tu disseste a palavra permissão, me veio uma sensação de submissão, de aceitação. A submissão tinha alguma carga? Me senti assim do tipo, vou ter que ceder. A pergunta que veio, será que eu tenho que ceder para não julgar? E eu não sei se vocês sentiram isso, estou partilhando uma coisa que eu percebi em mim, tá? Muito particular. Mas me veio aquele negócio, então eu vou ter que dar o braço a torcer? Sabe? É muito forte isso na gente. Como é que a gente desbloqueia isso? É a significância que lhe estás a dar a essa palavra. É o significado, é a carga emotiva que lhe estás a dar a permissão, porque lhe estás a dar uma carga como se fosse cedência. E permissão é em modo de potencialidade, e não julgamento. Simplesmente isso, é não julgamento. Diga, Helena. Aqui nós, a gente está conversando sobre a palavra permissão e ninguém teve essa sensação de ter que peso. E para mim ela foi libertadora, né? Eu me permitir pensar outra coisa, me permitir ter outro ponto de vista. Ai, que alívio, sabe? Quer dizer que eu não preciso estar sempre certa. Quer dizer que o meu não é sempre o que tem que acontecer. Obrigada por partilhar isso, porque isso de estar sempre certa é um trauma. Né? Obrigada, porque é isso, temos uma luta interior de tenho que estar certo, tenho que estar errado, e essa é a questão da polaridade. Ninguém tem que estar certo, ninguém tem que estar errado, temos que ser autênticos conosco próprios. E o que é ser autêntico? O nosso corpo é a melhor ferramenta que nós temos, porque aquilo que é autêntico para ti, e estou a falar para cada um de vocês, se sente leve no corpo. Aquilo que não é autêntico se sente pesado. É uma das outras ferramentas com as quais eu trabalho. Porque nós... Como as palavras trazem isso, né? Desculpa te interromper, mas a gente sente muito o impacto das palavras que às vezes a gente transmite, mas a gente recebe também. Claro. E quando começamos a praticar isto com maior frequência, vocês vão começar a perceber-se que as pessoas se aproximam a vocês, parece que as pessoas gostam de estar à vossa beira, e não, as pessoas às vezes não sabem porquê, mas é porque como vocês estão em permissão, quer dizer que vocês estão a permitir também ao outro ser humano que está à vossa volta, que ele pode ser como é, e vocês não vão julgá-lo. Ontem eu estava fazendo um trabalho em empresas familiares e aí é um trabalho muito intenso porque a gente entra na relação da família, dos irmãos, é forte. E aí uma delas, a gente estava se deslocando de uma empresa para outra e ela me disse assim, eu estava fechada mesmo. Aí eu olhei para ela assim, mas quando a gente está fechada nada entra, né? Mas ela entrou, caiu num choro. Porque realmente ela estava sem namorado, estava com dificuldade. Eu não queria acertar tudo isso, sabe? Mas assim, eu estava fechado, estava num período muito fechado, assim, entendeu? Eu digo, sim, quando a gente está fechado, nada entra. Meu Deus, aquilo foi uma coisa super... E aí eu notei isso. O que eu estou trazendo? Quando tu disseste o exemplo
que o julgamento é uma limitação e a permissão é a gente se abrir para possibilidades, né? Ela estava limitada dentro do julgamento dela de que ela tinha que estar fechada. E quando a gente acredita, se julga e se fecha, realmente a gente se limita ao nosso pensamento e ele ser o único correto. Exatamente, que nós achamos que essa é a realidade única que existe e não é. Aliás, eu ainda bem que a gente pode trazer... Sim, continua. Eu queria fazer uma conexão da gente estar trabalhando muito forte com as lideranças, a questão da vulnerabilidade, né? Do líder atual se permitir errar, do líder atual se permitir pedir ajuda, dizer, olha, isso eu não sei, tu descobre para mim, depois vamos conversar, porque aquele líder anterior que tinha que dar conta de tudo, que tinha que saber tudo, é muito pesado, né? E não é mais o modelo de gestão que a gente está buscando em termos das empresas. Agora, fazer essa transição do líder sabe tudo, do líder tá sempre certo, para o líder poder se colocar numa posição de eu não sei, vamos descobrir junto. Como é difícil. Tem se sentido gado, porque se eu disser que eu não sei, como é que vocês vão me ver? Eu sou a prof, né? Como é que eu vou não saber algo? Só que não dá para saber. Eu vejo pela minha filha, que está com 8 anos, e fica perguntando muito, eu sei lá as perguntas dela, eu digo, filha, não sei, vamos procurar junto, vamos descobrir junto, né? E a gente não sabe mais tudo. A gente está numa posição diferente, então se permitir isso, acho que é o primeiro passo para a gente conseguir ir adiante, né? Feliz. Feliz. É isso. Muito obrigada, porque de facto esse é o novo modelo de liderança e a liderança com a qual eu mais me identifico, que é a liderança autêntica, é sermos verdadeiros conosco próprios e volto a repetir, aquilo que se sente leve para mim é o que é autêntico para mim. Eu não tenho por que ser igual ao meu colega, nem ao meu chefe, nem a outra pessoa. E o que é certo para algumas pessoas não necessariamente é certo para nós. Entre aspas, esse certo, não é? Que eu gosto de chamá-lo autêntico. Tem mais, gente? Temos mais 5 minutos. Vamos aproveitar. Vamos lá. Caxias, se manifestem. Juntar os 3 continentes. Vamos lá, gente. Todos são líderes de equipas? Todos vocês? Não necessariamente. Algumas pessoas têm consultoria, outras pessoas são gestores de equipe, outras pessoas são da área de recursos humanos. Ótimo. Porque é precisamente nesses lugares onde se começam a fazer as grandes mudanças. Portanto, parabéns por terem tomado a decisão de trabalhar estes temas, porque, como disse anteriormente, é no vosso exemplo que começa a acontecer a mudança na vossa organização. E se vocês começam por vocês próprios a tratarem-se a si próprios com menos julgamento e dando mais espaço a estas possibilidades e ao poder, maravilhoso poder da escolha, saímos do constante julgamento de que estamos certos ou errados, ou de que vamos a tomar uma decisão certa ou errada, e passamos à escolha. E eu pratico muito também a questão de 10 em 10 segundos, nós sempre estamos a escolher alguma coisa. Ou se vou mandar um e-mail, ou se vou falar com fulano, ou se vou para casa por este caminho ou vou por aquele. Estamos em constante escolha. Enquanto vocês vivem no presente fazendo este tipo de escolhas, vão arrumando a um lado a questão do julgamento. Portanto, uma outra estratégia que vocês podem fazer é, enquanto estão em julgamento, não estão a escolher. Enquanto estão a escolher, estão a criar possibilidades. Quando vocês escolhem, abrem consciência que no final do dia aquilo que nós queremos é crescer em consciência. Julgar-nos não nos traz nenhum valor, não nos acrescenta em nada e é como um buraco negro no universo. Não nos leva a lado nenhum. Nós não ganhamos nada com julgar que nós fizemos algo de errado. Se tivemos uma escolha e não deu como aquilo que nós esperávamos, muito bem. Agora, o que é que eu posso escolher agora para criar uma realidade diferente? Trabalhem muito com as perguntas e não tanto com o auto-julgamento e pensar, porque isso tudo pesa e não nos leva a nada nenhum, não nos faz crescer. E se vocês conseguem fazer isto em vocês próprios e passar o exemplo à vossa equipa, toda a equipa começa a expandir esta forma de estar e toda a organização cresce, toda a organização começa a fazer as coisas de uma maneira diferente, começa a fazer um processo de escolha de uma maneira diferente e o nível de julgamento diminui. E quando o nível de julgamento diminui, as coisas começam a abrir-se oportunidades, vêm os clientes, como o Andrigo falou, já abertos a fazer propostas em conjunto e fazem um processo de co-criação, que é também um novo modelo.
eu queria provocar o grupo para que a gente, nesse período dessas 2 semanas, e aí, por favor, Grazi, anota esse tema de casa, a gente possa olhar que pontos de vista a gente mudou, tá? O que eu, a partir dessa pergunta, isso é só um ponto de vista, isso é o meu ponto, o que a gente passou a perceber diferente? E vou trazer um outro exemplo de ontem da família. Eu entrevistei alguns funcionários e tinha um dos familiares que era o gestor de todos e todos eles dizendo que ele era grosseiro, que ele não agradecia, que ele era um gestor muito impositivo. E aí também eu peguei uma carona com ele, passei ontem dia no carro. E aí ele me dizendo que ele era budista, a importância que ele tinha de ver as pessoas e que inclusive à noite ele ia fazer um encontro na casa dele com amigos para poderem ler não sei como é que é o nome do texto lá, Sutra. Um Sutra Kama Sutra, não era isso, qual era? Era um texto aí um texto, né? Eu não sei como é que é o nome, Karma. Da Bíblia, mas é da coisa do budismo, sim. Mas eu também budismo. E aí eu provoquei ele dizendo assim, tá bom. E ele falou que o budismo, uma das questões do budismo é fazer os outros melhores, né? E o que eu provoquei ele foi o quanto ele estava também se provocando a fazer a equipe dele melhor. Porque ele estava fazendo um encontro na casa dele com pessoas que não necessariamente ele conhecia e investindo o tempo dele em outros. E na equipe dele, que era com quem ele vivia junto todos os dias, ele não dava nem bom dia. Né? Então, a gente tem o tempo inteiro possibilidades e oportunidades, porque Deus nos dá ela, e a gente, às vezes, não enxerga, não aproveita. Então, o que a gente quer colocar para vocês e pedir com todo carinho e respeito, assim, genuíno, é que vocês se olhem, né? Se verifiquem. O que vocês estão se propondo e fazendo de diferente pontos de vista a partir do encontro de hoje. Tá? Então, que a gente tenha uma metavisão de nós. Eu nessa reunião, eu nesse encontro, como eu estou indo e como eu poderia ir se eu estivesse escutando diferente, se eu estivesse num outro ponto de vista, se eu tivesse trocado de cadeira, inclusive, porque às vezes a gente enxerga melhor fisicamente ao trocar de cadeira. Tal e qual, completamente. O Brian também trocando de gestão, como é que daqui a pouco vai estar se adequando. A Lívia, com toda a questão de não estar conosco, como que tu também consegue colocar isso no teu dia a dia. A turma de Caxias. Então, assim, que a gente traga esse tema de casa, porque o que a gente faz com o que a gente sabe, né? Eu me preocupo muito quando me pedem palestra, alguma coisa, porque, poxa vida, tu vai lá falar um monte de coisa, o que as pessoas fazem com aquilo? A gente está fazendo uma formação, são 8 encontros, hoje a gente está no meio da nossa formação. Se a gente não mudar a atitude em alguma coisa, em se conhecer melhor, em trabalhar melhor algo, a formação está saindo muito cara. Se a gente está começando a provocar mudanças, olhar de uma forma diferente, ter um outro ponto de vista, ela vai sair barata. Então, a escolha é nossa, né? De como a gente quer se posicionar e como a gente quer enxergar, usando essas palavras, né? O nosso contexto. Então, fica esse o convite para vocês. Topam? A Joana quer falar. Pessoal, sobre o questionário de resiliência, sobre o meu questionário de resiliência, eu mostrei para o meu marido e mostrei para uma colega, né, os meus resultados. E o quanto essa fala da Esther, para mim, está sendo muito libertadora, assim, no sentido de que eu me julgo demais. E aí eu mostrei meu questionário para eles e alguns pontos deram muito baixos. E eles disseram, nossa, mas foi muito crítica contigo. Tanto o meu marido, que é gestor, quanto essa minha colega, que eu, né, me dou muito bem com ela e que para mim é uma inspiração, eles disseram que tu foi muito crítica contigo. E aí eu pedi, então, que eles me avaliassem e depois eu vou compartilhar contigo, Brenda. O que foi que eles disseram. Então, o quanto eu me julgo demais, demais. E o quanto isso, hoje, assim, a fala da Esther foi muito importante para eu, né, repensar e pensar um pouco mais, com maior acolhimento comigo mesmo, né? Exato. Obrigada. Muito legal. Agora qual é o teu nome? Joana. Joana me fez agora pensar em um pequeno exercício que podem fazer agora mesmo, que é só pensem em uma pessoa que vos ama incondicionalmente e que não vos julga. Pensem nessa pessoa.
Pensem na energia que essa pessoa emana para com vocês. E agora utilizem essa energia, essa forma que estão a sentir, e utilizem para vocês próprios. Imaginem que essa pessoa são vocês próprios para com vocês. Como disse a Joana, as pessoas mais duras conosco próprios somos nós. E esse sentimento, essa sensação que temos quando alguém que nos ama incondicionalmente não nos julga, imagino que era ser essa gentileza conosco próprios, que não conseguiríamos atingir se nós próprios nos permitíssemos dar esse espaço. Eu vou terminar chorando, tá bom pra ti, Esther? Ah! Ótimo! É surreal isso, né? Porque a diferença que a gente se trata, assim, por mais que a gente... Eu acho que quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente tem espaço para se conhecer e perceber o quanto é uma bênção e uma maldição, né? Porque parece que a gente vai conhecendo um lado negro da gente, de autocrítico, de querer mais, de exigente, de... Ui, exigência é outra palavra. Podemos fazer uma sessão só da palavra exigência. Total, total. E parece que quanto mais a gente gosta do que a gente faz, mais que a gente, né, se envolve com o que a gente está fazendo, eu falo por mim, assim, o meu grau de satisfação, de envolvimento, ele é igual ao meu grau de exigência. E ele é muito alto. Ele é muito alto. Então, libertou também. Joana, tamo junto. Muito bom. Obrigada, Esther. É bom que façam essas sessões e partilhem entre vocês também, porque cada exercício, e adorei o exercício que lançaste, porque realmente isto é poderoso. Se vocês seguem esta sugestão, qual é o teu nome? Helena. Se seguem esta sugestão, eu desafio-vos também a ter isto registrado num caderno, onde vocês coloquem esse ponto de vista que vocês querem arrumar de uma vez por todas, porque aquilo que você está limitado em termos de relacionamento com alguém, pode ser família, ou pode ser um companheiro ou companheira, ou pode ser essa tal pessoa difícil que lhe colocaram essa etiqueta lá no trabalho, e então parece que a coisa não flui com essa pessoa. Comecem a trabalhar este ponto de vista que vocês têm sobre essa pessoa, para que vocês comecem a sentir que as coisas começam a mudar e a realidade começa a mudar e a pessoa começa a tratá-los diferente, ela começa a abrir-se, começa a criar esse espaço e há mudanças, literalmente. Como também em relação ao dinheiro, em relação a relacionamentos, a casa, a família, a tudo. Nós sempre temos um ponto de vista de alguma coisa. E normalmente, eu costumo dizer, 98% das coisas que nós pensamos e sentimos nem sequer são nossas. São coisas que nós compramos de outras pessoas e que integramos como se fossem nossas. Então é fazer esta triagem de realmente saber se isso é de alguma outra pessoa ou se é vosso mesmo. E aquilo que não é simplesmente um ponto de vista e pertence a outra pessoa. Não é o vosso peso. Não carreguem com um peso que não é seu, que não é vosso. Ok? Ai, que delícia. É isso, então, gente, eu quero super... Fica mais. O quê? Eu quero super agradecer aí todo mundo que teve hoje, né? A gente está com uma situação bem complicada hoje no Brasil, a gente está com uma greve geral no dia de hoje, por isso que nós estamos divididos, aí tu tá vendo várias telinhas, tem pessoas em cidades diferentes. A Brenda disse, mas não faz mal, mas pronto, nós quando queremos que as coisas acontecem, não é? Portanto, não há limite. É tudo uma questão de escolha, né? De querer estar e se permitir, de alguma forma, estar aqui. Então, eu queria agradecer todo mundo, né, que de um jeitinho ou de outro conseguiu estar conosco, de coração. A Brenda e essas lágrimas aí, eu acho que traduzem, né, o quanto é importante a gente se permitir, viu, Brenda? E permitir não é se submeter, é sentir, né? Isso é maravilhoso, que bom que tu pôde dividir conosco. A gente aqui, acho que encerra por agora. A gente não tem esse tema de casa, daqui a 2 semanas estamos de novo. Obrigada por tudo. Mais alguma observação, gente? E Esther, eu quero muito te agradecer. Eu quero muito te agradecer, Esther, por tu estar conosco hoje. Eu não te conhecia, Brenda, que quando a gente estava montando o grupo,
a capacitação assim, nossa, a Esther tem que estar conosco, e tu foste extremamente generosa. Eu digo, mas o que eu vou conseguir um pouquinho tempo, né? Mas de uma generosidade incrível. Muito obrigada. Obrigada eu por dar esta oportunidade e gosto muito de contribuir e Brenda sabe que faz parte da minha forma de ser. E ainda tenho uma prendinha para você.